O brasileiro, ele é conhecido por ser um dos maiores pagadores de impostos do Brasil, do mundo, desculpa. E agora, com essa nova formatação dos impostos que chegou, dizem, e aí por isso que eu falo a palavra dizem, que nós vamos passar a pagar mais impostos ainda do que já estamos pagando. Contando a realidade do nosso país, que é um país considerado terceiro mundo, mas muito desenvolvido nas suas áreas pessoais, como ficaria essa parte de... Já estamos hoje pagando uma carga tributária alta e a reforma que deveria melhorar a vida do cidadão vai facilitar na parte de pagar. Porque tem uma professora minha que ela usa uma frase muito interessante, que ela diz que o governo ele tem a máquina mais perfeita de arrecadação de impostos. Tudo que ela cria, ela tem um link que faz essa arrecadação. No entanto, a distribuição já é um pouco mais complicada. Então, a minha pergunta fica aqui ao nosso colega Edinaldo, do meu lado, para começar já a conversa acalorada. Como fica essa parte? O cidadão comum, o seu João lá da padaria, ele não tem uma estrutura contábil gigante que pode administrar tudo para ele, que sabe os melhores caminhos, mas claro, ele tem um escritório contábil que cuida da parte dele, tem um contador que inclusive são profissionais essencial na vida de uma empresa hoje. Não existe um comércio em que a contabilidade não faça o coração da empresa, então é nítido a presença do escritório dentro da empresa. Mas o seu João, ele tem outras preocupações. Ele tem que meter o pão no forno lá às 5 da manhã, ele tem que ir correndo para o mercado comprar o trigo, ele tem que sair atrás de um colaborador lá, contratar uma pessoa. A vida dele é muito tumultuada. Então, como que ele identifica que ele está pagando uma carga tributária alta ou não está pagando uma carga tributária alta? E se essa reforma que todo o Congresso, todo o Senado tem discutido a todo momento aí, que é o grande bambambam de agora, que vai levar muitos anos, inclusive, para terminar, não é processo demorado, vai ser benéfico ou não para ele? Perfeito. Carga tributária pesada assim no Brasil. A ideia da reforma tributária, ela traz uma questão de transparência em relação ao tributo que será aplicado nessa cadeia de consumo. Então, só essa transparência vai ficar muito mais fácil do que o sistema é hoje. Hoje é realmente muito complexo. Como eu disse na minha apresentação, hoje é muito mais fácil você medir a sua carga tributária pelo que você já pagou, em comparação com o seu faturamento, e fazer uma projeção para o futuro, do que você fazer um planejamento em relação a toda a sua carga tributária. Isso vai realmente mudar, porque com o tributo sobre o consumo, você vai ter a ideia de alíquota igual para você, para o seu vizinho, de quem vendeu para você, para quem você vai vender. Então ele vai trazer uma transparência maior. Se a gente tiver uma alíquota, e essa questão da formalidade de uma alíquota única vai trazer essa transparência. E ele vai ter uma melhor iniciativa para formar o preço dele. Quem forma o preço, mesmo sendo um pequeno comerciante, ele é uma pessoa boa de números, ele entende os números do negócio dele, ele entende a formação do preço, ele está envolvido em toda a cadeia produtiva do negócio dele como fundador quando ele é pequeno. Então, automaticamente, mesmo ele tendo um suporte menor em relação a uma estrutura contábil ou estrutura financeira ou jurídica muito grande, ele tem o tato do dia a dia do negócio dele, e com esse tributo novo, isso vai ficar realmente bem mais facilitado. Então, vai trazer, sim, alguns benefícios em relação à formação de preço e, inclusive, em margem de lucro. Pessoal, acho que vocês receberam a informação do hashtag aqui, que vocês podem entrar em contato. As perguntas também podem ser direcionadas via WhatsApp, e também podem fazer a pergunta ao vivo ou pedir para alguém que está dos nossos colaboradores trazer a pergunta aqui para ser lida pelos intermediários. Uma coisa muito importante dessa reforma, complementando, é que havia a clara percepção
de que pagar imposto é caro. Imposto é caro. O custo para pagar também é muito alto. O relatório do Banco Mundial que fala do Doing Business traz muito claro quantas horas gasta-se no Brasil e no resto do mundo para calcular quanto se deve de imposto. Então, essa reforma, a princípio, não foi vendida ao público como uma forma de redução da carga tributária, mas a gente acredita que o custo da administração tributária caia muito. Quando a gente para de ficar olhando qual o NCM, se o produto é ST, se não é ST, toda aquela confusão, ela, dependendo, tem coisas absurdas do tipo, a depender do KNAI do seu comércio, se a tributação é uma ou outra, essa tipo de coisa não pode mais acontecer, e a gente acredita realmente que o texto dessa reforma que está tramitando agora vai contribuir para isso. Nossa expectativa realmente é essa. Envolvendo justamente esse assunto da carga tributária, tem se falado sobre o 26,5, que é algo ainda que está em estudo, não é o efetivo, porém, justamente como o Rafael falou, a reforma tributária não veio para reduzir carga tributária e também não veio para aumentar a carga tributária. Diante disso, o que vai acontecer diante de toda a questão da não cumulatividade plena, que vai acontecer dentro da reforma, que é o efeito não vai ser cascata, nós sabemos que teremos setores que serão prejudicados e setores que serão beneficiados em relação a toda a reforma tributária. E eu gostaria que vocês fizessem uma fala em relação a essa questão dos setores que serão beneficiados e dos setores que serão prejudicados, afetados de maneira onerosa em relação à carga tributária quando a reforma tributária realmente entrar ali em 2026. Ótima pergunta. Acho que a dúvida do empresário do seu negócio, o meu será beneficiado ou será prejudicado? A gente vê uma disparidade e tem duas situações ainda não definidas, que é em relação inicialmente à opção do Simples. A opção do Simples, ela não é uma tributária, o Simples não é um tributo, ele é considerado um benefício fiscal. Hoje, a não cumulatividade do PIS/COFINS, se eu tiver uma empresa no lucro real, se eu comprar de alguém que está optando pelo Simples ou no lucro presumido, eu tenho direito ao mesmo crédito de 9,25 se eu estivesse comprando de uma empresa no lucro real ou do lucro presumido. Isso não está definido ainda. Então, as empresas optantes do Simples que fornecerem e quem estiver dentro da nova contribuição dos novos tributos terá direito ao crédito nessa cadeia. A gente pode até definir que o preço dele vai ser menor, porque ele também não vai ter aquele tributo, mas ele tem o Simples, ele é tributado da mesma forma. Então, é a primeira situação de como é que ficam as empresas optantes do Simples em relação ao mercado. Se eu for uma empresa no lucro real e eu tiver crédito de uma empresa que estiver também no lucro real, no presumido, e eu não tiver crédito em relação ao Simples, pode ser que eu deixe de comprar de uma empresa optante do Simples. Então, é a primeira situação que a gente tem uma dúvida e que está sendo tratado, sim, acho que é o assunto da semana, em relação à questão de estar prejudicado. Outro é o setor de serviços. Se eu imaginar que eu tenho um tributo não cumulativo, eu tenho um comércio. Então, se eu vendo um produto por 10 mil e na minha cadeia de entradas eu tenho mais ou menos uma margem de lucro de 20%, quer dizer que eu comprei por 8 mil, vendi por 10, automaticamente eu vou pagar sobre 2, porque eu tenho crédito na entrada sobre 8, na mesma alíquota de saída sobre 10. Até aí é bem tranquilo. Mas e o prestador de serviço, que a folha de pagamento é o maior insumo dele, e ele não tem direito a este crédito sobre a folha de pagamento, como não tem hoje para o PIS/COFINS. Então, mesmo sendo a mesma alíquota, em relação à concentração de margem de lucro, o tributo vai ser muito maior. Então, o que eu vejo inicialmente em relação aos autores prejudicados, talvez um pouco por falta de clareza, é a questão do Simples
e a questão da não cumulatividade. Existe uma discussão, é uma questão até política, deputado, em relação a qual que é o conceito de não cumulatividade. O conceito de não cumulatividade aplicado hoje no PIS/COFINS é um conceito legal. E a definição do próprio STJ, do conceito de insumos, foi com base na lei 10.637 e 10.833, o que você tem direito ao crédito. Mas existe também, como é uma prerrogativa constitucional a não cumulatividade, e tem uma questão de julgamento, que o critério para a não cumulatividade deveria ser constitucional e não legal. Então, a não cumulatividade de uma forma mais ampla. Isso a gente não está vendo também que seja discutido. Porque se for uma não cumulatividade de uma forma mais ampla, eu teria direito sim ao crédito sobre a folha de pagamento, porque é um insumo necessário à minha formação do preço. Também vai para o professor Carrion uma pergunta. Eu creio que uma grande preocupação também do contribuinte hoje é que essa arrecadação vai ficar na mão da União, né? Então, hoje ela vai para o Estado, vai para os municípios, e a grande preocupação é, e agora? Vai ficar na mão lá dos grandes. Como é que vai ser essa distribuição? Se já tem algo já conversado sobre isso? Exatamente, até fiz referência a isso no início da minha apresentação. A alíquota de 1% inicial na fase de transição, ele vai conseguir definir de onde veio essa arrecadação de 1% em relação à origem da nota, de que estado, que é, de que município. E não vai ser definida nenhuma alíquota, nenhuma distribuição, até que tenha 1 ano de medida desse 1%, para eles trabalharem com esse parâmetro. Existe uma outra questão também que eu não tratei, até o tempo escasso, e também que vem em referência em relação ao que o deputado mencionou, que são 2 fundos que vão ser criados, já estão na legislação, um com perfil mais social e um outro em relação à infraestrutura e fomento, que vai ser usado esses fundos para realmente dar uma participação maior para estados e municípios, como o fomento. Então já existe uma válvula, isso é realmente um pensamento político, é uma coisa incluída no novo projeto de lei complementar, que não tinha na PEC, que está sendo incluído então esse fundo para que parte do IBS seja depositado para uma distribuição mais equalitária em relação a índices de DH, índices também de educação. Então foi criado esse fundo, e que vai ser realmente uma parte de onde vai ser um grande caldeirão de arrecadação para distribuir um pouco mais de forma igualitária. Outra preocupação que nós temos, e Sorriso, eu acho que Sorriso tem essa preocupação, a gente vê que nós começamos com municípios e o estado como todo agrário, somou-se o comércio nas cidades, e hoje nós passamos por um processo até acelerado nesse momento de industrialização. Tá? É indústria de álcool, indústria têxtil que está vindo para o estado de Mato Grosso. E aqui no Mato Grosso, porque nós temos um estado central, essa industrialização só é possível com os incentivos fiscais. Tá? Uma política tributária que procura igualar os estados e a competitividade de atração de indústria, por conta da questão, inclusive, logística, e o mercado consumidor também é relevante, essa justificativa, ter o incentivo fiscal é importante. Pelo que eu li e pelo que eu participei de alguns eventos, e uma preocupação também que o nosso estado deve ter, é que com a reforma tributária, para acabar com a guerra tributária entre os estados, ela cancela também, paulatinamente, ao longo do tempo, os incentivos fiscais, como, por exemplo, o PRODEIC, o PROALMAT, o PRODER, entre outros programas que o estado de Mato Grosso tem, que possibilitaram a vinda de indústrias para o nosso estado. Então, aí uma preocupação que nós temos, nós estamos passando por um sonhado momento de industrialização, e fica a pergunta, será que com a reforma tributária nós não vamos ter esse sonho, esse doce na boca por um curto momento, e logo depois passar por um processo de desindustrialização
com a fuga de indústrias como as que estão hoje instaladas em Sorriso por conta dessa reforma tributária. Lembrando que também, salvo engano, a reforma fala que apenas incentivos previstos na Constituição serão mantidos. Se é isso mesmo, e se nessa regulamentação os senhores sabem se essa pauta está sendo discutida para que estados como Mato Grosso não sejam prejudicados também, porque aí vem a geração de emprego, renda, agregação de valor dos nossos produtos que a indústria pode trazer consigo. É evidente que a gente não tem a prática hoje para afirmar, mas quando a gente cria um tributo indireto, e quanto maior o número de entes que pagam tributo nessa cadeia, eu posso fazer uma alusão, por exemplo. Tem a maioria das indústrias estão em São Paulo. Então, São Paulo, se tiver um revendedor em São Paulo e esse revendedor for um atacadista, eu tenho 2 entes arrecadadores. Se eu estiver em São Paulo e eu precisar de um distribuidor daquele estado e eu precisar de um varejista, tenho... O azul sempre funciona melhor, não sei. Automaticamente nós teremos um incentivo para que eu, que seja um fabricante, eu tenha uma indústria aqui no estado para ter um preço competitivo dentro do próprio estado. Então, algumas coisas que um tributo igual pode trazer um equilíbrio em relação à formação das cadeias de produção e comércio, que haja um equilíbrio disso, tá? Local. Evidente que isso ainda não pode ser relatado, isso vai ser inicialmente uma experimentação. Como com os novos projetos de lei complementar eles estão tratando de uma coisa mais prática, e ele inclusive alargou ou não deixou tão rígido a questão da implementação e do prazo, muito provavelmente já para fazer essas experimentações a partir das primeiras arrecadações de 2026 em diante. Então isso realmente existe ainda preocupação, não se tem isso definido, mas que estaria no próprio interesse político, né, dos deputados, senadores, que estão fomentando essa questão, inicialmente da questão dos fundos, já foi provocada por isso, e como disse também nosso colega, que em relação à formação do comitê, justamente para fazer a verificação da IBS dessas distribuições entre estados e municípios. Então já tem alguns mecanismos sendo pensados, mas que vão ser bem definidos conforme a evolução. A gente não tem exatamente o cenário 100% hoje. Eu tenho uma curiosidade muito grande, e acho que essa pergunta vai abranger a muitos aqui, que já ficou claro que a nova correção aí da tributação deve facilitar o modelo dentro do nosso país. Bom, aí vendo a história dos impostos, se eu não estou enganado, o ICM foi criado lá em eitos de 1960, alguma coisa. Aí 20 e poucos anos depois, ele se transformou de ICM para ICMS, se eu não estou enganado, foi em 89. Então, de um para o outro, dá uma média de 20, 22 anos. Agora, a nova alteração, que vem agora a IVA, IBS, CBS, essa turma toda, vai ser agora em 2026 a implementação. Se o mundo ele tem ultimamente evoluído mais rápido a cada ano que passa, por que a nossa tributação levou uma janela tão grande para ter uma alteração? Primeira pergunta, acho que para todo mundo responder. E a segunda, nós temos aí os Estados Unidos desde 1700 e pouco, fundação, temos a França, 1700 e pouco também, Inglaterra, 1200 e pouco, são economias sólidas, tem um funcionamento bom, e o Brasil tem os seus 500, 600 anos aí. Será que no mundo inteiro a gente não consegue ter uma fórmula já pronta para aplicar de tributação
que seja mais confortável do que fazer esses, entre aspas, aqui eu quero falar, testes, essas adaptações, esse período de ver se vai dar certo ou não, uma tributação, uma regra nova de tributação dentro do nosso país? Realmente é histórica a questão da reforma tributária no Brasil. Há uns anos atrás, houve sim uma evolução em relação à reforma tributária. O maior empecilho é a questão dos estados. Na época eu me lembro que a Bahia foi a única que não concordou. Na época, Antônio Carlos Magalhães, então a gente sabia que não eram só a Bahia, talvez outros estados do Nordeste só não fizeram declaradamente, e a força política da Bahia na época era muito forte, e realmente não houve evolução, justamente por conta dessa medida de arrecadação dos estados. Quando eu fiz aquela comparação que vai ser de 1% para fazer a métrica de quanto é a arrecadação, porque aí cada estado e município vai saber quanto ganhou e quanto perdeu nessa arrecadação. Só vai ser possível por conta disso. E porque hoje existem sistemas para se fazer essa métrica. Antigamente nós não tínhamos a evolução. O que a gente tem hoje de tecnologia para realmente saber de onde veio a destinação de cada tributo, você tem como equalizar isso. Então a gente tem essa questão de TI, né? Essa questão da dificuldade de tratativa de não perder a arrecadação em estados e municípios que causaram o maior empecilho até então, além da questão cultural. A gente sabe que toda mudança causa um desequilíbrio, né? Costumo dizer que se você mudar da sua casa para a mesma rua, vai um dia, nos primeiros dias você vai bater no portão errado tentando entrar, porque mexeu com o nosso equilíbrio. Mexer com o equilíbrio é sempre muito difícil. O Brasil tem uma questão de cultura também, de não querer mudar muitas regras em relação ao que está acontecendo no dia a dia, e até um certo conformismo em pagar mais e estar ajustado àquilo. A gente trabalha no dia a dia, por exemplo, com recuperação tributária, voltando um pouquinho a um assunto paralelo, mas que é muito importante. Por quê? Sempre foi um desafio a gente oferecer dentro da parte jurídica a exclusão do ICMS do PIS/COFINS. As pessoas não acreditavam, deixou os contribuintes de ganhar muito dinheiro, porque a gente oferecia dentro das soluções tributárias também a exclusão do ICMS do PIS/COFINS, e ele era inaceitável, tinha a concepção de que aquilo nunca ia ganhar. E hoje para a gente está muito mais fácil, porque realmente ganhou isso. Mas existia a dificuldade de encarar o novo, de realmente só entrar preventivamente com uma ação. Então a gente aprendeu por experiência, algumas coisas a gente vai aprendendo por experiência. E a evolução dessa questão do direito tributário e a questão da evolução da arrecadação de tributação, ela sempre foi um tabu para o empresário. Então hoje a gente tem, por exemplo, o direito tributário evoluiu, hoje eu posso falar da exclusão do ISS com muito mais facilidade do que eu podia falar do ICMS, porque o ICMS ganhou. E automaticamente o empresário, quando ele entender que essa alíquota inicial de 1%, ela vai abater do PIS/COFINS, a maior dificuldade vai ser a transição. E aí vem exatamente o que o presidente falou: se é uma transição e ela é dolorosa, talvez até ela seja encurtada em algum momento. Eu acredito que sim, por conta da facilidade da tecnologia que tem por trás disso, mas ainda a gente vai ter a sede de arrecadação de estados e municípios. Chamo de sede porque realmente às vezes a gente tem isso de que o Estado não quer perder, mas é justo que seja igualitário. A gente tem questões sociais no Brasil que não podem ser abandonadas, o tributo está aí para isso, né? Então cada Estado tem que se defender, cada município tem que se defender, e é a maior dificuldade que a gente sempre teve. Acredito que agora vai facilitar um pouco por conta da forma como está sendo feito. Então acredito bastante. Esse tabu também da mudança também tinha, mas acompanhando a legislação hoje eu estou bem animado em relação, como eu disse, tem muita gente técnica envolvida nesse trabalho, muita gente responsável, alguns conceitos que eu já imaginava para uma reforma tributária, sem conversar politicamente com ninguém, já estão sendo implementados. Então eu vejo assim com bons olhos, apesar de ser tardio, né? Será que não seria mais fácil nós simplificar isso do que fazer toda essa emenda constitucional através dessas regulamentação aí que pelo jeito aí não está tendo consenso, né? Vota-se na Câmara, vai para o Senado, muda tudo. Por quê? Porque na Câmara é o que o deputado
deputado falou. Lá, Mato Grosso tem 8. O Pará, que é um estado menos produtor, tem 38, 40 deputados federal. E aí? Aí vai para o Senado, daí é igualitário. Aí cada um vai querer o seu pedaço. Por mais que tenha aquela emenda do governador Tarcísio, a parte do imposto pelo índice, pelo IDH, o que vai acontecer? Nós vamos perder, porque nós só produzimos. Então, assim, o Estado vai perder a capacidade de investimento, a capacidade de infraestrutura, o município vai perder as condições aqui, e aí nós vamos ter um grande gargalo aí também na lei de responsabilidade fiscal, em todos esses aspectos aí. Então, essa governança, eu acho que está sendo mal conduzida, tanto lá na Câmara, no Senado, e aí nós temos o discurso do próprio ministro do STF dizendo que automaticamente vai ser judicializado. Então, assim, tudo isso, tudo que nós discutimos agora vai ser fruto de grandes demandas judiciais, que aí nós vamos ficar à mercê de novo do ativismo judicial que vivemos hoje e vamos continuar vivendo. Então, tudo que era para simplificar e melhorar vai continuar aquela bagunça que nós não sabemos se estamos pagando correto o tributo e o Estado também não sabe se está cobrando. O Estado, a União, o município. Então, isso que eu queria que você falasse, o deputado aí também, qual que é a intervenção que nós, como comunidade, como sociedade, podemos fazer. Qual o movimento para que isso melhore. Então, não tem uma palavra feliz para te dar, não. Enquanto na Câmara a gente tem 5 em 513, 8 em 513, no Senado, apesar de ser paritário, toda a discussão em torno da reforma tem marcado muito a atuação em bloco do Nordeste, que são 9 estados. Então ali você já tem 1/3 dos votos ali. E quando se junta ali com Minas e com São Paulo, que tem interesse por conta populacional, a discussão do Senado não prevê melhorias nesse processo, não. Vamos atuar. Cara, abrace seu senador, veja o que você pode ajudar, porque a reforma, o senhor vai poder me ajudar aqui, e o deputado vive isso. É uma reforma que está abalando o Pacto Federativo. E aí que está surgindo todas as trincas. Tudo foi moldado num sistema em que o Estado conseguia, apesar de toda a concentração, apesar de toda a centralização, o Estado ele ainda conseguia dirigir sua capacidade, seu desenvolvimento, abraçar suas potencialidades. Isso está sendo tirado da gente nessa reforma. Esse comitê aparentemente não vai ter a capacidade de respeitar isso, porque além dos 27 interesses estaduais, misturou. Então agora a gente vai ter o fiscal contratado da Prefeitura de Sorriso verificando mercadoria. Eu, da Secretaria de Fazenda, vou estar aqui verificando o estacionamento. Como isso vai ser moldado? A forma de montagem desse comitê, o deputado destaca aqui, não vai ser algo paritário, que realmente respeite a individualidade de cada um. Isso vai ser perder uma guerra que está para começar. Sequer sabemos como vai ser a participação das Assembleias Legislativas na seleção das pessoas que vão participar. Eu vou até passar, mas assim, o cenário não é bom. Para Mato Grosso existem complicadores importantes. A não cumulatividade plena, que se diz, vai trazer situações
já expressas na legislação que diz que o exportador ele vai receber em dinheiro o crédito das operações antecedentes dele antes de ser repassado para os estados. É uma coisa muito impactante que está certo. E aí, para concluir, eu falo, são forças políticas. O projeto nasce num think tank, num conjunto de pensadores que tem os seus financiadores muito claramente definidos. Então, assim, por que demorou para sair essa reforma? Porque não havia tido, em períodos anteriores, uma força que conseguisse se sobrepor às posições dos estados. Não sei se os estados foram fracos no Congresso ou se essa força foi muito grande. Mas são aqueles momentos históricos assim que acho que a gente nunca vai conseguir desenhar exatamente aonde a gente falhou. Mas a ação dos estados como força política num ambiente federativo foi abalada. Eu vou passar para o deputado. Eu só quero ressaltar uma preocupação que a gente tem, e aí, fazendo uma fala política e um pouco técnica, cada dia mais a população brasileira discute que nós precisamos ter menos Brasília e mais Brasil, certo? É uma preocupação que eu tenho, nós precisamos ter menos Brasília e mais Brasil, menos Cuiabá e mais municípios, certo? Quanto mais nós trouxermos a realidade do dinheiro público para os municípios, mais os municípios e os brasileiros vão ganhar. As pessoas não moram no estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso é um artifício jurídico, é uma entidade jurídica criada para falar que nós estamos dentro de vários municípios que formam o estado de Mato Grosso. Vocês vivem em Sorriso. O senhor mora no bairro... Qual bairro o senhor mora? Jardim Aurora. O senhor tem uma rua e um bairro que o senhor mora. O senhor mora em Sorriso. As coisas acontecem em Sorriso. Não acontecem para quem mora em Sorriso pensando no estado de Mato Grosso. Você come, você dorme, você vive em Sorriso. A União é um outro ente jurídico criado para falar que nós vivemos dentro de um país que tem seu território, seu povo, suas leis, suas normas jurídicas. E quanto mais nós centralizamos o poder em Brasília, o dinheiro em Brasília, a autonomia para poder legislar e arrecadar tributos para Brasília, para mim isso é um erro. É um erro. As realidades geográficas, econômicas, populacionais, sociais, culturais do Brasil, de um lado ao outro, às vezes de estados que são vizinhos, as realidades culturais, sociais e econômicas são completamente distintas. Concordo que o tributo é um dos principais instrumentos para que você traga justiça social também. Mas quando a gente começa a colocar isso, centralizar na mão de Brasília, pensando no que é o nosso Congresso hoje, a sua composição um tanto quanto desigual, quando a gente pensa na questão da Câmara dos Deputados, nós estamos enfraquecendo muitos estados e para os estados prósperos e que hoje sustentam a balança comercial brasileira, trazem as perspectivas de crescimento que o Brasil precisa ter para o futuro, eles podem viver um processo reverso de enfraquecimento, de empobrecimento e de diminuição da sua expectativa futura de industrialização. O que vai acontecer, acredito eu, na questão das indústrias, é que a indústria de álcool vai olhar e falar: não, tragam os grãos, prepare a ferrovia, o mercado consumidor está em São Paulo, mão de obra aqui não falta, habitação também, então vamos produzir álcool em São Paulo, não mais em Sorriso. É o que pode acontecer no futuro próximo. Minha preocupação, ainda há tempo dentro da reforma. No Brasil a gente sabe também a questão legislativa e jurídica sempre tem o jeitinho, é feito vamos fazer aqui um arranjo para poder resolver isso para esse estado, para esses estados, e talvez nesse arranjo seja a nossa expectativa e nosso fiozinho de expectativa que nós temos. O governador Mauro e o Galo, o Rogério, leve os cumprimentos para eles. Hoje cedo eu tive com o governador lá no aeroporto, ele está pegando um avião para Brasília para, entre outras coisas, discutir a questão da reforma tributária. Ele inclusive fez uma carta quando foi aprovar a reforma tributária, e eu falei: Galo,
para que essa carta? Ele falou, Diego, isso é um registro histórico para que no futuro o povo de Mato Grosso não me julgue, não julgue o governador Mauro Mendes, não julgue vocês na Assembleia Legislativa por nós termos sido omissos nesse momento que o Brasil está vivendo. Porque dentro de 10, 15, 20, talvez a nossa geração, porque também a reforma ela vai até 2000 e... Não, vai avante, vai a 2040, 2000 e... Ela completa pela expectativa. Acho que um dia eu vi o Galo apresentando, vai de 2070. Algumas... 100%, algo assim. Então, que seja 2040, ele falava assim, eu não quero daqui 10, 20 anos na minha aposentadoria eu ter que ser julgado dizendo que eu fui omisso, sabendo que o estado de Mato Grosso pode perder muito na questão econômica local, no desenvolvimento das cidades e também na questão tributária de arrecadação, que isso aqui é tão importante, porque o estado tem tudo por fazer. Nosso estado tem tudo por fazer. Nós temos muita rodovia foi feita, mas muito tem por fazer. Nós estamos crescendo dia após dia. Nós precisamos ainda crescer muito na questão social, na questão da saúde pública, na questão educacional. Então, são preocupações. E aí eu volto a falar, nós temos que ter menos Brasília, mais Brasil. E para que isso aconteça, e aí na questão tributária, nós estamos exaurindo a competência tributária das Assembleias Legislativas, praticamente exaurindo. Lá na Assembleia nós não vamos discutir quase nada de tributo, exaurindo a competência tributária dos municípios, que é onde as pessoas vivem, mais próximo do que as pessoas vivem, e que conhece a situação momentânea econômica do Estado e dos municípios para criar instrumentos como, por exemplo, o FETAB, que foi criado uma jabuticaba quase que mato-grossense, né? Algo único que foi criado aqui no Estado de Mato Grosso, para poder socorrer a questão de infraestrutura que o Estado vivenciava ali nos idos de 1998, 2000, ainda no governo Dante Martins de Oliveira. Eu era um piá naquela época lá em Guarantã, mas que foi criado o FETAB, que hoje é um dos grandes instrumentos para que o Mato Grosso tenha essa capacidade de investimento. Isso será exaurido e nós vamos ficar tudo em Brasília. É uma preocupação que sim, que a gente tem lá na Assembleia, a gente discute. Já conversei muito com o Galo sobre isso, mas que o Estado tem feito seu trabalho. Agora, o que nós podemos fazer além disso é cobrar muito, criar iniciativas, cabeças pensantes precisam criar aí soluções legislativas dentro dessa regulamentação que insiram dentro dessa reforma completa instrumentos que não façam com que Mato Grosso perca tanto. Só o pessoal está pensando aqui o que a gestão municipal também pode estar fazendo. Estão preocupados com complementando a resposta dos dois colegas, exatamente os dois falaram de duas propriedades em relação ao maior problema inicial da reforma tributária, que é a reforma política, né? É uma grande crítica. Eu estive com o Haddad no encontro da Nelson Williams há um tempinho atrás, esse ano, e foi uma crítica feita diretamente em relação à reforma tributária sem a reforma política, e também, como disse o colega, o Pacto Federativo. O acerto do Pacto Federativo, quanto deve ser distribuído para estados e municípios em relação à segurança, saúde, educação, deveria ser uma coisa a ser tratada antes da reforma tributária. Então, praticamente é como se eles estivessem fazendo o seguinte: já seria muito difícil aprovar um pacto federativo com o volume de arrecadação que tinha e de incentivos fiscais. Então virou um quebra-cabeça onde ninguém sabia onde estavam as peças. Então é praticamente o que eles estão fazendo: vamos criar um quebra-cabeça novo, e mesmo que a gente espalhe tudo, a gente sabe que em uma hora a gente vai formar ele totalmente. Porque realmente está uma coxa de retalho muito grande. Hoje a gente não tem. A gente fala que a gente vai implementar uma reforma tributária em 10 anos, 11, 12, 15 anos, mas a gente já tem um caos tributário que muda tudo, todo dia, toda semana. Tanto em relação a imposto de incidência, base de cálculo, esse governo com auxílio de arrecadação, medida provisória para não poder compensar um tributo que você já ganhou na justiça, não poder fazer a compensação por uma série de arrecadação. Então é como se fosse assim, um rolo compressor em cima do que a gente tem, e talvez entender que esse pacto federativo em relação à arrecadação,
ele vai ser empurrado junto com a reforma tributária. A gente acredita que realmente há essa deficiência, há esse alarme, né, em relação a isso. O tributo nunca vai ser, a gente nunca vai conseguir a distribuição igualitária, depois não vai conseguir, o país é muito grande. E aí a gente entra uma questão também que o presidente mencionou em relação aos Estados Unidos. Lá, por mais que seja também uma forma de enviar, mas ainda é por estado. Então você já tem essa diferença também, o país é muito grande. Então vão ter esses gargalos inicialmente, sim, vão haver esses gargalos. A gente pensa no equilíbrio. Tem que pensar também que não são os únicos impostos arrecadados. Tá? A gente está falando dos impostos de consumo. O imposto de renda, a contribuição social não foram mexidos, né? Que são impostos que já vão ter a sua destinação mantidas. As contribuições sociais, elas praticamente já tinham uma destinação só para a União, então a gente está passando também de um bolo de arrecadação e não tudo. As contribuições previdenciárias não mudam, os 20% patronal sobre a folha de pagamento não está dentro da reforma. Então ainda diria que é uma parte, talvez uns 30% da arrecadação estariam dentro disso. E o maior impacto, a maior preocupação é justamente essa, e ela é excelente nesse sentido, porque são os tributos de estados e municípios os principais afetados. Mas ainda tem a parcela do imposto de renda e de outros tributos que ainda vão arrecadação ou destinação para estados e municípios. Só vou fazer uma parte aqui no meio agora, que eu gostaria de falar só assuntos bons a noite inteira. Mas eu também tenho que ser portador de algumas notícias chatas, né, que vai acontecer com nós a partir desse momento. O doutor Edinaldo, ele tem um voo e ele vai ter que nos deixar agora no evento, mas eu quero que todo mundo faça uma forte salva de palmas para esse excelente profissional que veio de mundo. Não podemos receber. Doutor Edinaldo, é uma grande satisfação nossa ter o senhor aqui. Foi um evento espetacular que está acontecendo. Uma pena, como comentei com o senhor, nós temos aqui 5 dias de conversa. E aguardamos o senhor mais uma vez. Venha, que seja muito bem proveitosa a sua estadia com o Sorriso. E a hora que quiser, esteja de braços abertos e nós vamos correndo lhe abraçar lá. Nós adoramos esse tipo de assunto e Sorriso está ao seu aguardo novamente. E a CDL, mais uma vez, agradece a sua presença e assim que o senhor puder vir novamente a Sorriso, estaremos prontos para você. Muito obrigado, doutor. Também sempre provoco para eu vir, já estive no estado esse ano, ajudei a fomentar o escritório no início que a gente veio para o estado. Sou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, presidente. Receba da CDL uma pequena lembrança, seja a lembrança da sua presença aqui, e aguardamos a sua volta, porque além do assunto ser interessante, a sua pessoa é simpática demais e sabe tratar o assunto como ninguém. Muito obrigado pela sua presença. Bom, recebemos aqui várias perguntas dos participantes e uma delas o professor acabou de responder, que se trata justamente se além dos 26,5% se vai continuar o imposto de renda e a contribuição social. Ele respondeu: o imposto de renda e contribuição social permanecem na mesma sistemática atual, não entraram na reforma tributária. Uma próxima pergunta que recebemos aqui é se a reforma tributária vai aplicar alíquotas iguais para todos os produtos, ou se nós teremos benefícios, ou depende do produto, depende do setor. Sim, a diferenciação de vários produtos. Então já saiu, né, na lei complementar a listagem de produtos da cesta básica. Então, os produtos da cesta básica, eles vão gozar de isenção.
como agora é um produto, é um imposto sobre consumo, então a gente vê uma diferenciação muito grande ocorrendo em relação a serviços. Então a gente tem serviços médicos, educacionais, bancários, loteria, esses também vão ter benefícios em torno de 20% ou 40%. 20 ou, são só essas duas partes. Aí que aparece realmente as forças políticas atuando, acho que parque de diversão também. Tem algumas coisas assim que a gente ainda não conseguiu digerir a justificativa para ter sido beneficiado, mas sim, seguem de maneira geral cesta básica. Os serviços passam a receber tributações diferentes. Aí outras perguntas no mesmo contexto, recebemos 3 perguntas no mesmo contexto que abordam em relação a se todos os tipos de empresa vão passar pela reforma tributária, incluindo o MEI, incluindo o Simples Nacional, se pessoa física vai sofrer alteração com a reforma tributária, e em relação às empresas do Simples Nacional, pelo que o professor comentou, como as empresas do Simples, elas não vão gerar o crédito de maneira integral como as demais empresas gerarão, e isso talvez será um fator que vai fazer as empresas repensarem o seu planejamento comercial, se eu vou comprar de uma pessoa jurídica do Simples ou se eu vou mudar o meu fornecedor por conta dessa questão de geração de crédito. Aí com isso, automaticamente as empresas do Simples, que nós não podemos negar, elas são a maior parte do nosso Brasil, elas serão prejudicadas por conta disso. Então, quem vai entrar na reforma tributária? Essa é a pergunta. Bacana. É exatamente esse ponto de planejamento. Num desenho inicial, a gente vê que o Simples, quando ele é a ponta da cadeia comercial, quando é ele fazendo a venda direto ao consumidor, numa cadeia curta, se for ela muito longa não, mas numa cadeia curta ele se beneficia, porque ainda que ele não tenha crédito, a tributação pela saída ela permanece favorecida nesses mesmos níveis. Então, neste ponto, ele poderia ser beneficiado. Nos casos em que é permitido a prestação de serviço como optante do Simples, ele seria beneficiado. Mas a gente vê um grave risco para optantes do Simples na condição de indústria. Esse a gente tem um medo muito grande, porque ele ainda vai fazer a venda para o comércio antes de fazer para o consumidor final. O debate está aberto, porque as projeções para um segmento muito grande de contribuintes pode ser negativo. Então, assim, é um planejamento pesado, mas o pior de tudo é um planejamento que você ainda não tem as regras definidas. Então, a gente ainda fala muito no abstrato. Como vai ser? Não sei. A gente ainda tem PECs, as emendas aprovadas, 2 leis complementares, mas para quem vive o Simples sabe que a coisa acontece de verdade na resolução do Conselho Gestor, né? Isso também vai acontecer no Conselho do IBS, só que a gente ainda está há 1 ano, quase 2 anos de distância de conhecer as regras do jogo. É muito complicado. Então, de maneira geral, as empresas do Simples e o MEI, elas não vão entrar na reforma tributária, elas permanecerão nas mesmas regras atuais. Quem entra na reforma tributária é presumido em lucro real, pessoa física também entra na reforma tributária, e a gente traz uma preocupação no que se refere a produtor rural. Nós estamos no berço do agronegócio, Sorriso é a capital nacional, e então os produtores rurais também vão sentir bastante, porque hoje eles recolhem basicamente FETAB, ICMS e parte do imposto de renda, apuração anual. E a partir de agora eles vão ter a aplicabilidade do dito IVA dual, como se fosse uma pessoa jurídica. Então é outro ponto de planejamento. Os produtores rurais também precisarão avaliar se é importante, é interessante, é vantajoso continuar como pessoa física ou se de repente não é melhor migrar para uma pessoa jurídica. Da mesma maneira que as do Simples,
Se vem uma pergunta, melhore para o lucro real presumido, como o Rafael falou, planejamento, que não temos ainda as regras bem definidas para ser feito, infelizmente. Bom, nós vivemos num universo muito controverso. Então, eu estava pensando num exemplo aqui do fabricante que é do estado de Santa Catarina e que a distribuição é feita pelo estado do Rio de Janeiro, a revenda é feita no Mato Grosso e o consumidor está em Sergipe. Então, olha a confusão que se cria sobre um único produto. Depende do tipo do produto que naia, o benefício do Estado, o benefício do produto. E aí, sobre tudo isso aí, chega uma China cortando em linha reta e faz tudo mais simples dentro do Brasil. Então, isso é uma preocupação que nós temos. Isso é muito complicado. E eu vejo, em primeiro lugar, quero parabenizar o projeto excelente do deputado Diego. Isso aqui traduz, na verdade, tudo aquilo que a gente precisa saber, bem completo. Eu dei uma olhada aqui, fala muito, inclusive até para a população de Sorriso, fala sobre o Tassim. Daqui uns dias nós vamos ter que falar dele de novo. E nessa parte dessa confusão que a gente tem aí, eu vejo que seria, embora esteja sendo discutido no Brasil inteiro, uma parte mais técnica do que política. E isso não é nenhum elogio e nenhuma ofensa e nada. É simplesmente pelo fator que você está mexendo no ponto base de todo cidadão brasileiro, que é o seu bolso. Então, nós vamos tirar a arrecadação e que todos os cenários analisados pela mudança da lei, o Mato Grosso sai perdendo. Todos os cenários. Não tem população, houve um atraso em desenvolvimento, é uma BR que não chegou, então as cidades que eram para ter saltado não saltaram, vilas que eram para ter se tornado municípios não desenvolveram, a população não veio para o nosso estado, tanto que a nossa densidade demográfica é muito pequena, nós não temos poder de voto na capital, então notem que todos os cenários são desfavoráveis ao nosso estado. Tivemos agora, há não muito tempo, e graças ao bom Senhor isso já passou, uma pandemia. E a gente notou que nessa pandemia, o fator político apareceu mais que o fator técnico. Muito poucos médicos falavam sobre a doença e muitos políticos falavam como deveria ser o comportamento. Nós corremos esse risco, deputado, da parte de tributação, dessa reforma, dessa ampliação, dessa melhoria, ser mais política do que técnica? O Rafael já de maneira bem sutil, educada e polida, ele falou um pouco de como foi construída a reforma tributária, né? Não adianta a gente negar, eu estou dentro de parlamento, já estou indo para o 8º ano que eu estou dentro do parlamento, 6 como vereador em Cuiabá e completando agora, ao final desse ano, 2 como deputado estadual. E as influências externas, e aí aquele termo que no Brasil é endemonizado, né? É lobby. Ele existe, gente, lógico que existe. No Congresso, mais ainda. Certo dia eu conversando com um deputado federal, ele falou assim: Diego, se eu quiser todo dia almoçar e jantar nos melhores restaurantes de Brasília, eu vou almoçar e jantar nos melhores restaurantes de Brasília, custeada por pessoas que vivem em Brasília, que trabalham para grandes conglomerados empresariais, que querem me convencer a votar assim ou assado, tomando bons vinhos. Eu não sei se tem outro tipo de proposta, não vou entrar nesse mérito porque o deputado me relatou isso, mas cortejando e fazendo um trabalho de convencimento que o cidadão de Sorriso, o cidadão de Cuiabá, de Lucas, não tem como fazer esse lobby, que não é técnico, e a tua pergunta estou respondendo, é que não é técnico, é político, é interesseiro, é econômico, está sendo feito e acontece em Brasília, acontece em Cuiabá também. A FAMATO faz um baita lobby, a FEComércio, a CDL, a FCDL faz um baita lobby. Só que é um lobby do bem, pensando em desenvolvimento, pensando em condições para poder trabalhar, pensando em evitar leis, muito mais do que fazer leis lá em Cuiabá.
eu evito leis. Eu estou na CCJ, sou vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, muito mais evitando leis do que fazendo lei. Eu falo que a produtividade do deputado não devia ser criar lei. Tem um deputado lá na Assembleia que no primeiro dia de mandato ele propôs quase 500 leis. Eu falo que eu trabalho para ele lá na CCJ fazendo parecer contrário, porque 95% são inconstitucionais. E outros tentam, às vezes bem intencionados, criar leis que acabam prejudicando o setor produtivo. Então, o lobby existe, o bom lobby, mas existe também as forças econômicas por trás de um parlamento que faz com que talvez o interesse da nação seja sobreposto a interesses econômicos, comerciais e também de estados. A gente vive numa federação onde, nós vamos falar de São Paulo, o estado mais populoso do Brasil. O estado de São Paulo vem passando pouco a pouco por um processo de desindustrialização. Por quê? Porque é mais fácil produzir talvez no Mato Grosso, a produção está aqui, é bem mais fácil você levar um hambúrguer para São Paulo do que você levar uma vaca daqui para lá para matar lá, industrializar ela lá e consumir ela lá. Vocês concordam comigo? É bem mais fácil. Então vamos colocar o frigorífico aqui, vamos fazer a carne processada aqui em Sorriso e eu levo para lá depois. Então São Paulo perdeu muita indústria e vai perder ao longo do tempo, porque a tendência é que a indústria venha para um estado como Mato Grosso, onde está a produção. Se nós tivermos uma melhoria logística, isso vai acrescentar ainda mais, porque vai haver um barateamento desse transporte, incentivando que se produza ainda mais aqui e que se leve apenas produtos acabados para os estados consumidores. Então, por outro lado, aí essa questão política que eu ainda reitero, para além desse lobby que eu falei, há a questão dos interesses políticos e da população de outros estados, que aí numa briga federativa com o estado de Mato Grosso, a gente acaba perdendo. Mas a gente ainda tem que ter um fio de esperança. Eu acredito que o bom senso também deve imperar. Esse trabalho feito não só pelo estado de Mato Grosso, mas outros estados que estão perdendo também estão em Brasília, constantemente fazendo esse trabalho argumentativo para que os impactos da reforma tributária sejam o menor possível para o nosso estado. Uma outra pergunta sobre a reforma tributária: tem chance dela nos trazer para um país socialista? É filosofia, né? Pura filosofia. Não, esses movimentos históricos não são uma reforma, uma lei. Então, cravar que é por conta dessa reforma que a gente ainda nem viu se consolidar, que vai mudar o nosso sistema de governo, nossa forma de economia. Não. Mas não podemos e temos que manter sempre em foco a questão de como que está se processando, como que os estados estão perdendo autonomia frente a um órgão que acaba por assumir capacidade legislativa, e essa é a nossa maior ansiedade. O Comitê Gestor do IBS, querendo ou não querendo, acaba tendo uma capacidade legislativa de regulamentar na prática todas as normativas gerais, que de repente surgem deliberações que são danosas para a gente, que a gente tem que assimilar sem força para resistir a isso. Então, sim, nesse ponto é muito preocupante o poder de regulamentação que se dá para um órgão central compartilhado por todas e que não foi eleito. Essa é a questão. É uma preocupação que não pode fugir. Eu acho que esse ponto, Rafael, é um pouco complexo, mas ele não deixa de fazer parte do cenário. O deputado Diego foi muito feliz em abrir a colocação sobre a centralização de decisões e poder. Aquela velha dita de mais Brasil e menos Brasília parece ser apenas uma frase, mas vocês já pensaram, a grosso modo, se a arrecadação do nosso município não saísse daqui?
nós íamos morar num país que as ruas iam ter ar-condicionado, pra vocês terem uma ideia. Porque o dinheiro que sai daqui, ele é, aí eu vou usar um pouco da palavra, mas não seria esse uso, nós vamos socializar a arrecadação de Sorriso com o Brasil inteiro, que a função da nação, a função da República Federativa é fazer a distribuição entre a população, claro que guardando essas proporções. Então isso com certeza é preocupante no momento que nós deixamos de ter esse controle do que nós arrecadamos e de como ele é destinado, e passamos isso a uma única entidade, que é o governo federal. Eu vejo que a preocupação que todo empresário tem de saber onde é que está o dinheiro que ele paga, ou como tenham parafraseado direto o nosso amigo Leonardo Kozak, que está aqui, aonde está o meu lucro, eu vejo que isso aí está cada vez mais distante de descobrirmos isso, porque há uma centralização dessa forma, e as coisas ficam distantes da população. Como foi dado o exemplo do deputado Diego, nós temos que nos preocupar com o nosso CEP, aqui onde nós moramos, o que o nosso município nos retorna, porque é aqui que eu vivo, é aqui que eu trabalho e é aqui que eu mantenho a minha família. Eu não tenho que me preocupar com o resto do Brasil. Essa preocupação são dos políticos que estão envolvidos no processo. A nossa preocupação é com o nosso bem local. Eu vou entrar numa pergunta que nós estamos falando que a gente está pagando muito, vai pagar muito, e acontece ainda assim de pagar imposto em duplicidade. Então vou aproveitar a presença do Rafael, tem alguns servidores, e do Diego. Provavelmente no livro, na defesa do contribuinte, como que a gente faz, tem muito contador aqui também, deve ter feito já processo de restituição de imposto pago em duplicidade. Como que a gente faz para conseguir, que é um direito, né, do contribuinte, para voltar esse valor, principalmente o imposto estadual, ICMS, né, acontece, e a gente tem processos parado e não volta esse dinheiro para o contribuinte. Falei para ele que eu quero saber também, porque eu parcelei o IPVA e eu acabei pagando. Eu emiti os 8 boletos, coloquei agendamento, aí eu falei, não, mas hoje é dia de pagar o IPVA. Fui lá e emiti de novo o boleto, paguei de novo. Então eu paguei 2 vezes. Me ensina, Rafael, por favor. Essas questões de posição, fisco, sociedade, assim, ela tem que ser constantemente revisitada. Então, se o deputado olhar no telefone aí, dia 18 de dezembro, eu te mandei um WhatsApp te parabenizando pela aprovação do projeto. Porque ele é mais um instrumento que auxilia na mudança da cultura. Então você faz, eu falo várias vezes, você faz uma senhorinha de 110 anos, que agora a gente tem que ensinar ela a usar o WhatsApp. Então assim, não é fácil, é uma mudança, é um ensinamento, é um treinamento, é mudança de cultura. Então assim, essa é um problema grave para a gente, a restituição. Não é legal a gente receber um dinheiro que não era devido, ficar 5 anos e te devolver sem correção. Não é legal isso. E a gente reconhece isso. Só que a gente tem esforços que precisam ser feitos de alterações legislativas. Tem coisas que a gente avança. Por exemplo, nessa situação, vai virar o mês, a cota que foi paga em duplicidade vai fazer a quitação por compensação da próxima cota. Então você vai chegar lá no próximo mês, quando virar? Tem que cancelar o ordenamento. Tem que cancelar. Por quê? Porque vai virar o mês, vai aparecer assim, a cota desse mês já está paga. Então ele vai fazer essa compensação. Só que se você pagar de novo pelo agendamento, aí só. Então assim, tem que fazer esse cancelamento aí dessa cota. Então é um problema grave. Só que a gente tem legislações e provavelmente vai chegar lá, porque existem leis de 1967, de 1989 do ICMS que não acompanhou
o processo de digitalização. Então, esse é um caso típico. O processo para você identificar que houve duplicidade, hoje é muito simples. Eu entro na conta aqui e vejo 2 códigos de barra que está 2 minutos. Quando a lei que trata disso foi criada, você tinha que chegar com o código de barra impresso, quem foi ler na boca do caixa, com aquele negócio escrito, botava, enfiava dentro do processo. O processo não mudou, a tecnologia toda mudou, mas ele ainda está amarrado numa legislação arcaica. Então, assim, o que a gente faz hoje? A nossa unidade que mais trabalha é a de normas, atualizando normas de coisas que já não fazem mais sentido para a gente. Esse é uma que a gente tem de verdade, a gente fica sem graça com ele, mas a gente ainda não conseguiu adaptar o processo para bater o dinheiro, faz o Pix de volta, entrou na conta tal, devolve. Não falta tecnologia para isso, falta respaldo legislativo para isso. Então, isso sempre está em cima da nossa mesa lá, nos cutucando, e a gente, se Deus quiser... O que é importante? Essas perguntas a gente já não entende mais como crítica, a gente entende como insumo para enfrentar da forma de resolver problemas. Então, continuem nos trazendo essas questões, a gente não fica ofendido. Mais uma pergunta é referente à implementação do WebChat. Essa implementação veio para substituir o Cefaz para você? O Cefaz para você, ele chegou no momento que ele tornou-se totalmente ineficiente. Então, ele é ineficiente. O Cefaz para você é o nosso sistema de tickets. E a gente observa o sistema de tickets hoje nosso, as demandas normalmente são por soluções, demandas que você teria capacidade de resolver só com GovBR num serviço que a gente já disponibiliza. Ou é uma informação que no WebChat eu conseguiria te responder de imediato. Mas o WebChat, ele também vai recepcionar demandas complexas. Então, através do WebChat, quando identificado, olha, eu estou fazendo e apresento toda a configuração tributária da economia, do processo econômico da empresa. Isso aqui tem cara de consultoria tributária. Eu posso subir isso para um nível 2 especializado, ou eu posso te orientar falando, pega tudo que você me disse, entra com um processo de consulta tributária, porque a gente precisa de levar para uma instância, porque aqui a gente não responde. O processo do ticket, ele deve morrer na forma de tickets, e o ticket ele deixa de ser aberto para a população, mas ele existe internamente, então a gente recepciona, transforma ele num ticket e vai entregar para vocês o código de rastreamento. Você vai entrar no site ainda e falar, foi aberto um ticket para mim, porque o atendimento do chat não resolveu. E ali você vai saber se ele teve que caminhar lá para a superintendente de cadastro e voltar. Então, assim, o ticket ele acaba deixando de ser aberto para a população porque temos meio mais eficiente de fazer. Temos a felicidade de voltar atrás se não funcionar, mas a gente vem experimentando. Se em algum momento a gente perceber que esse modelo de atendimento deu certo, a gente volta atrás, normalmente pede desculpa pelo transtorno e tenta uma outra forma de atender. Mas sim, acreditamos que o WebChat vai assimilar as demandas que hoje chegam por ticket. O pessoal quer saber se teve muito desafio nessa implementação. Foi um inferno. Está sendo, inclusive. Mas tem uma vantagem, a gente está evoluindo muito rápido. Então, assim, às vezes demora muito para vir aquela mensagenzinha do robô voltando. Fala, olha, chama a empresa, vamos parametrizar, reduz esse tempo de resposta e tal. Então, assim, há 1 mês e meio, a gente abriu há 1 semana, mas há 1 mês e meio a gente está batendo cabeça diariamente. A equipe do Alberto, do atendimento remoto, está vivendo isso, mas entre esperar a solução ficar perfeita daqui a 1 ano e a gente apresentar e construir, melhorar ela junto, a gente optou por fazer isso junto com vocês e temos recebido os feedbacks assim, de esquentar o coração.
Então, vou esquentar mais seu coração, fazer um elogio aqui para o Rafael, que ele, lá no escritório, pelo menos, ele é conhecido como o anjo da Cefaz. Então, vamos mandar uma mensagem para o nosso anjo. A gente vê uma mudança muito grande nesses uns 2 anos para cá, mais ou menos, né, que você assumiu a coordenação. E aí, só no começo que você falou dos meios de integração, no ano passado ia entrar o registro 1601 no SPED fiscal, né? Então, quem é contador estudou e viu a dificuldade que ia ser juntar as operações financeiras com os documentos fiscais, né? Então, só no final do arquivo juntar todas essas informações. Então veio o meio de integração, né? Então foi algo muito inteligente ter tirado a obrigação de colocar a informação no SPED e ir na fonte mesmo, que é onde? Na emissão do documento fiscal, onde o pagamento é à vista, ou PIX, ou cartão de crédito, débito, já colocar essa informação no documento, né? Deixa eu fazer só um ponto que é importantíssimo isso. O registro 1601, ele só não permaneceu vivo porque as entidades representativas da contabilidade e dos contabilistas bateram o pé e falaram assim, não tem condição. Então, estava publicado, a Cefaz de alguma maneira falhou em aplicar e apresentar isso de uma maneira... A gente aprovou o ajuste lá atrás, aí 6 meses ninguém tocou nesse assunto, aí de repente, a partir do mês que vem tá valendo. Não é assim que a gente vai fazer mais, não é assim que a gente tem feito mais. E só para ressaltar, a representatividade da contabilidade e das entidades representativas, especialmente do comércio, posso dizer, tem uma força muito grande, mas ela, sinto eu, ainda é subutilizada. Precisa de um pouquinho mais de organização para que nós técnicos, e a gente adora ser técnico, sai a norma, a gente implementa software, porque já está na norma. Se a gente não ouvir essa voz de vocês falando assim, é lindo, mas não rola, a gente vai caminhando, porque a gente está achando que está sendo eficiente. A gente precisa ouvir vocês através dessas entidades. Eu quero fazer aqui agora a última pergunta da noite, até porque se nós ficarmos aqui conversando, nós vamos passar 5, 6 dias aqui e acredito que ninguém queira ficar aqui. E eu quero compactuar com o Rafael e dar os parabéns também, porque eu também sou formado na área de tecnologia, eu sou analista de sistemas, e é raro receber um elogio. É uma coisa assim que não existe, ninguém é acostumado com isso. E quando alguém chama um cara de anjo, agora você se tornou o meu novo ídolo. Agora vou rezar para você todo dia para ser igual a você. Mas a grande questão... Eu preciso fazer só uma partezinha. À vontade. Eu ajo muito mais como intercessor junto aos nossos anjos lá. Então, assim, 99,9% eu capitalizo as respostas deles, saio com o título, mas normalmente é essa turma toda aqui que resolve de fato os problemas, então aplausos é para eles. Bom, como última pergunta da noite, depois logo já vou finalizar, eu queria direcionar ela ao Rafael, porque voltando à nossa formação, minha e sua, na área de tecnologia, a gente sabe que saiu a normativa, saiu a lei, o programador vai lá e está tudo pronto. Mas até chegar no usuário final tem alguns trâmites que passam. E no caso de legislação, ela é muito específica estado por estado. Então, para quem aqui tem comércio, que precisa falar com o suporte do seu sistema, a primeira pergunta deles é: que estado você é? A segunda, qual o regime que você é? E aí começam as perguntas até ele poder te ajudar em alguma coisa.
Então levamos um certo tempo até aplicar o ICMS dentro das notas, aí veio a parte do NCM, aí depois veio a parte de poder usar vários CFOP na mesma nota, agora veio a parte da integração, da forma de pagamento, tudo incluso na nota. Essa mudança nova agora não vai criar um caos maior, porque uma coisa é o governo estar preparado, outra coisa é a ponta consumidora estar preparada. Isso provavelmente terá um aumento de custo na operação, provavelmente terá uma adaptação muito maior. Nós não estamos falando de mudanças singelas, nós estamos falando de uma tributação nacional que vai mudar a nível de vários estados e que vai ser um formato totalmente diferente, que vai levar 30 anos. Então, como que as software houses vão poder agilizar esse processo e ter uma interface melhor com o usuário final, lá com o empresário? Porque uma coisa é o governo dizer, outra coisa é a empresa do software dizer que está pronta, e outra coisa é o empresário implantar, emendar tudo isso e fazer funcionar. Essa é simples, não sei. Isso é bem tranquilo. Neste momento tem um debate importante, que é: os dados da nota fiscal de serviço vêm para dentro da nota fiscal eletrônica, ou os dados da nota fiscal eletrônica vão para dentro da de serviço? Então, assim, não sei qual vai ganhar. A Receita Federal, porque ela é gestora da NFS e faz todo o trabalho para incorporar no trabalho que ela já fez, e os estados, o INCAT especialmente, que é o encontro dos técnicos da administração tributária, falando assim: cara, trazer o serviço para cá é muito mais simples, e a gente já tem 10, 15 anos de nota fiscal eletrônica. Então, acho que a gente ganhou muita maturidade nesse ponto também. Então, a gente percebe nas regulamentações do INCAT, o XML, o esquema do XML é informado com muito mais antecedência, a documentação ficou muito melhor. Então, é um problema. A gente já tem mais maturidade depois desses 15 anos para enfrentar esse problema, que vai vir. Então, depois dessas definições fundamentais, vai vir, acredito que a gente vai conseguir acelerar esse processo de apoio para adaptação ao novo regime. Bom, pessoal, agora se encaminhando já para o final, eu quero aqui começar a encerrar o nosso evento, mas eu vou pedir uma palavra de cada um dos participantes aqui, e por último eu vou fazer o fechamento também, falar a posição da CDL sobre o evento, sobre a presença de vocês e tudo mais. Então, por favor, Rafael, queira começar as honras aí, despedida dessa noite. Eu quero fazer merchandising, pode? Pode, deve. Pode. Primeiro agradecer a todo mundo aqui, foi um prazer essa noite aqui, companhias tão ilustres aqui nessa mesa. Save the date, dia 7 de novembro, vamos realizar a segunda edição do evento Conecta. O Conecta é o Fórum de Integração Cefaz e Sociedade. É um momento muito bacana, aconteceu ano passado, a gente ouviu a sociedade, ouviu crítica, mas apanhamos igual um cachorro. Anotamos tudo, levamos para dentro de casa, identificamos, e vai ser um momento talvez de um pouco de prestação de contas. Vamos apresentar várias soluções de integração, fazer só um spoilerzinho, mas a gente está perto assim, de finalmente entregar para vocês o bendito do XML da NFC, para vocês fazerem a escrituração certinha, bonitinha. Então, são demandas que a gente ouviu durante o ano, trabalhou em cima delas, e é o momento de a gente devolver. Vai ser na FATEC, aquele auditório bonito lá na 15 de novembro. Vai ser muito bonito. Eu gostaria de contar com vocês, e eu vou dando notícias. Muito obrigado por essa noite, gente. Bom, eu cumprimentar também todos que estiveram conosco nesse gostoso debate. Em nome do Jefferson, parabéns à CDL Sorriso, parabéns vocês, interessadíssimos nesse tema que para muitos é chato. 10 horas da noite nós estamos aqui falando de tributo, mas é um tema importante, toca a vida de toda a população, e me colocar à disposição. Aqueles que não me conheciam ainda, tiveram a oportunidade de conhecer um pouco o nosso trabalho,
sugestões legislativas melhores que eu já tive até o momento surgiram de ideias da população, de pessoas aleatórias, às vezes, que me chamaram no Instagram, no Facebook, e me trouxeram boas e grandes ideias. A gente tem outras leis que também tocam o comércio, que a gente tramita lá na Assembleia, leis boas que pretendem melhorar ainda mais o cenário e criar esse território fértil que eu falei para quem quer empreender no nosso estado. Então, quem ainda nos segue, se puder também, acompanhe, fiscalize o meu trabalho. Eu sou um servidor público temporário, eu estou lá na Assembleia Legislativa até 2026, mas sou advogado. Então, caso queiram, só procurar no Facebook, no Instagram, Diego Guimarães MT. Diego Guimarães MT. Eu sou um chato lá dentro da Assembleia, sempre que tentam criar obrigações e novas burocracias para aquele que empreende e produz aqui no estado de Mato Grosso. Mais uma vez, parabéns, Rafael, um abraço a toda a equipe da Cefaz, as meninas também que nos ajudaram aqui nesse debate, obrigado. E Jefferson, um abraço, e leve esse abraço também ao David, nosso presidente da Federação das Câmaras Dirigentes Logísticas do estado de Mato Grosso. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade de representá-los, né, com as perguntas. Agradecer a Keila pela confiança, né, e a CDL também. Faço minhas as palavras da Fernanda. Obrigado pelo convite, obrigada a Aquarius pela oportunidade. E nós da Aquarius Contabilidade estamos à disposição de vocês para novos eventos, novas oportunidades, novas parcerias. Bom, eu quero agradecer aqui, em primeiríssimo lugar, a todos vocês que estão sentados aqui, que saíram dos seus lares, deixaram suas famílias, seus filhos com um vizinho, com um familiar, para poder estar aqui. É uma grande honra para a nossa entidade recebê-los e sempre que puderem, sempre que quiserem, nos procurem. Estamos sempre de portas abertas, 24 horas, 8 no dia a dia e 24 horas no virtual. Então temos vários canais que você pode entrar em contato conosco e poder solucionar suas dúvidas, poder adquirir produtos nossos, participar da vida da CDL, porque tudo isso é importante para o empresário e para o consumidor. Se vocês acompanharem aqui nesse telão aqui atrás, já que nós lidamos com comércio, todos nós podemos vender o nosso peixe. Então nós temos aqui algumas programações que a gente tem durante o ano. Uma delas é o Workshop do Conhecimento, que vai acontecer logo agora, onde nós teremos vários palestrantes e professores renomados no Brasil, que trarão muito conhecimento e perspectivas de negócio para todos nós. Temos 3 grandes palestrantes: Marcos Pulga, está aqui, Ciro Bottini, conhecido no Brasil inteiro, uma pessoa espetacular, e Jardel Beck. Essas 3 pessoas farão vocês não esquecerem desta semana, são espetaculares. Temos também o Baile do Comércio, que é o nosso Baile das Melhores Empresas, que é uma programação, deputado Diego, que a gente começa desde o início do ano, analisando quais são as melhores empresas para se trabalhar dentro do nosso município, valorizando o nosso empresário através da opinião dos seus colaboradores. Então não é uma pesquisa popular, ninguém sai na rua com caneta perguntando qual é a melhor empresa para trabalhar, não. A gente faz esse trabalho dentro da própria empresa, onde os colaboradores respondem um questionário informando sobre como eles se sentem e como eles são tratados pela empresa a qual eles estão. E as melhores avaliações são premiadas durante o final do ano num grande evento que a gente faz. Isso são 2 trabalhos, 3, que é esse que nós estamos tendo hoje, que o CDL tem de vários produtos que ela trabalha em benefício de você associado. Quero agradecer muito a você, Rafael, por ter dado essas explicações, por trazer esse teu jeito suave de trazer um assunto tão sério e polêmico. Você conseguiu tirar risos das pessoas aqui, então isso para mim é um motivo de alegria, porque nem tudo na vida tem que ser tratado de uma forma cisa, forma dura, forma rígida. A gente tem que flexibilizar a vida para a coisa poder rolar mais suave. Deputado Diego, muito obrigado pela sua presença. Eu sei da dificuldade que é vir de Cuiabá até aqui.
Melhora essa estrada, hein? Vocês têm que melhorar, hein? Quero também lembrar que ele teve um dia de trabalho e assim que houve a ideia do painel de negócios, o nosso presidente da federação, o senhor David, deu a grande ideia de podermos mobilizar a Assembleia através do nosso representante da indústria, comércio e turismo, Diego Guimarães, e também o Estado, através do Rafael, para poder participar aqui. Se eu não estou enganado, no mesmo dia que a gente estava conversando, ele estava mandando zap para vocês aí. E isso foi uma resposta instantânea e eu fico muito feliz dessa participação. Quero também agradecer ao Escritório Aquários, em nome da Keila, porque essas meninas aqui são as rosas desse jardim aqui. Só tem cara feia aqui em cima, mas além de conhecimento, uma beleza espetacular que pode trazer uma graça para esse evento aqui e trazer também muita inteligência, muita demonstração de conhecimento e também mostrar que o escritório da Aquários, assim como os vários associados nossos da parte de contabilidade, são responsáveis e se interessam com seus clientes. E a mim, como presidente da CDL, mais uma vez agradeço a todos que estão aqui, lembrando que a CDL está sempre de apoio a você, tanto lojista quanto consumidor. Por que isso? Porque é a nossa vida. Então, sempre que puder contar com a CDL Sorriso, estamos à disposição de vocês. Eu quero agradecer aqui, meu muito obrigado a todos os que assistiram e muito obrigado aos que estão aqui no palco, e que esse encontro se torne apenas o primeiro de vários que nós possamos estar juntos. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.